Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e nesta videoaula daremos seguimento ao estudo dos teoremas de circuitos para o circuito elétrico, hoje tratando sobre superposição. Espero que vocês tenham um excelente aproveitamento, então vamos lá, vamos começar. Superposição. Então, o que será, né? Como podemos definir superposição? Como falamos na última aula, esses teoremas de circuitos, eles visam basicamente reduzir, né, a complexidade, né, dos circuitos apresentados, reduzir a quantidade de cálculos, né, que possam ser necessários se você utilizar os métodos originais, né, o LKT, lei de Kirchhoff de tensão, ou LKC, lei de Kirchhoff de corrente. Tá? Então, o objetivo é reduzir a quantidade de equações e, por conseguinte, né, reduzir o tempo, né, de cálculo, né, a complexidade nos cálculos. Então, a superposição é um método que nos ajuda bastante a reduzir, né, os cálculos, né, o tempo de você, né, que você precisa para solucionar qualquer questão relativa a um circuito elétrico. Então, se um circuito tiver duas ou mais fontes independentes, uma maneira de determinar o valor de uma variável específica, tensão ou corrente, é usar a análise nodal ou a de malhas, tá? Como a gente já aprendeu, como eu acabei de dizer, né? Utilizando lá os conceitos, né, apresentados de análise nodal, análise de malhas, e aí LKC, LKT dentro do processo, tá certo? Outra forma, que é o que a gente visa aqui nessa videoaula, seria determinar a contribuição de cada fonte independente à variável e então somá-las. Essa última forma é conhecida como superposição, tá? Então, a superposição ela visa, né, você pegar aquelas fontes independentes, no caso, né, e trabalhar com elas dentro do circuito individualmente, tá? Obtendo a contribuição de cada uma delas e, ao final, fazendo a soma das contribuições independentes. Tá? Vamos mostrar isso aí de uma forma mais objetiva, que é bem tranquilo esse método. Então, o conceito da superposição se baseia na propriedade da linearidade, como estudamos na aula passada, onde mostramos que a linearidade ela vai se apresentar, né, nesses teoremas que estaremos estudando no decorrer dessa videoaula e das próximas. Tá? Lembrando que, para a potência, né, o princípio da linearidade não é aplicável, uma vez que a função da potência é quadrática. Tá bom? Só para lembrar. O princípio da superposição afirma que a tensão ou a corrente em um elemento em um circuito linear é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. Tá? Ou seja, né, vamos ter que trabalhar com cada fonte, né, independentemente, ou fonte de corrente ou de tensão, e no final a gente vai somar as contribuições de cada uma delas. O princípio da superposição ajuda a analisar um circuito linear com mais de uma fonte independente, calculando separadamente a contribuição de cada fonte, tá? Só para reforçar o que nós já falamos. Entretanto, para aplicar esse princípio, precisamos saber duas coisas. Então, vejamos os pré-requisitos aqui, né, para que a gente possa, né, aplicar, né, a superposição. Primeiro, consideramos uma fonte independente por vez, enquanto todas as demais fontes independentes estão desligadas. Então,
né, quando falamos em que vamos trabalhar primeiro uma fonte, depois a outra, né, não é simplesmente esquecê-la, né? A gente tem que realmente desligar essa fonte. E como vai ser feito isso? É o que a gente vai falar agora. Isso implica substituir cada fonte de tensão por 0 volt ou um curto-circuito. Tá? A fonte de tensão que eu vou desligar, desconsiderar dentro do circuito original, eu vou substituir ali por um curto-circuito, ou seja, 0 volt. E cada fonte de corrente por 0 ampere ou um circuito aberto. Tá? Para a fonte de corrente, ela vai ser retirada do circuito, né, como se fosse um circuito aberto. Dessa maneira, obtemos um circuito mais simples e mais fácil de manipular. Então, fazendo isso, né, ou substituindo a fonte de tensão por um curto, ou 0 volt, ou uma fonte de corrente por um circuito aberto, ou 0 ampere, isso vai fazer com que aquele circuito inicial, que possuía ali uma certa complexidade, ele passe, né, a ser um circuito bem mais simples, tá certo? Veremos isso nos exemplos, né, que vai ficar isso bem mais claro. Mas é importante guardar o conceitual. Segundo, as fontes dependentes são deixadas intactas, pois elas são controladas por variáveis de circuito. Então, muito importante, com relação às fontes dependentes, o nome já está dizendo, ela depende, né, de uma variável de circuito em outro ponto do circuito, muitas das vezes. Então, isso faz com que a gente não interfira, né, não mexa nas fontes dependentes. Com isso em mente, aplicamos o princípio da superposição em 3 etapas. Vamos ver essas 3 etapas. Etapas para a aplicação do princípio da superposição. Primeira, desative todas as fontes independentes, como mostramos, né? Fonte de tensão 0 volt ou curto, fonte de corrente 0 ampere ou o circuito aberto. Exceto uma delas, né? Logicamente que a gente vai ter que analisar a contribuição de cada uma delas, então uma delas fica. Encontre a saída, tensão ou corrente, em razão dessa fonte ativa, usando as técnicas já vistas até aqui, né? Aí vamos aplicar a que melhor convier, né? Malha, nó, lei de Kirchhoff de tensão, de corrente, todos esses procedimentos que nós já aprendemos. 2. Repita a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes, ou seja, fiz para um caso, para uma determinada fonte de corrente ou tensão, agora eu vou pegar uma segunda e desconsiderar as outras, né? Ou a outra ou as outras, né? Como a gente vai mostrar nos exemplos. Então, repita a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes. E, finalmente, o 3. Encontre a contribuição total, somando algebricamente todas as contribuições em razão das fontes independentes. Então, aqueles valores individuais eu somo para encontrar a contribuição total. A superposição ajuda efetivamente a reduzir um circuito complexo a circuitos mais simples pela substituição de fonte de tensão por curto-circuito e fonte de corrente por circuitos abertos. Em resumo, esse é o processo. Vamos aos exemplos. Primeiro, use o teorema da superposição para encontrar V no circuito da figura abaixo. Então, temos aqui o circuito com duas fontes independentes, uma de tensão de 6 volts e uma fonte de corrente de 3 amperes. Ele está pedindo o valor de V. Tá? Vamos utilizar o princípio da superposição nesse circuito até, de certa forma, simples, para a gente entender o método, né? E aí, posteriormente, a gente pode fazer outros exercícios. Vamos lá. Já que existem duas fontes, façamos que V vai ser igual a V1 mais V2. Ok? Esse V vai ser V1 mais V2. Onde V1 e V2 são as contribuições devidas, respectivamente, à fonte de tensão de 6 volts e à fonte de corrente de 3 amperes. Para obter V1, fazemos que a fonte de corrente seja zero, ou seja, circuito aberto, conforme mostrado na figura a seguir.
Então, vamos verificar inicialmente V, o valor de V, pela contribuição da fonte de tensão. Então, a fonte de corrente é colocada em um circuito aberto. Está aqui, ó. E aí, olha só, o circuito ficou bem mais simples, né, para a gente achar a contribuição aqui da fonte de tensão de 6 volts. Aplicando aqui a LKT ao laço, né, da figura, a gente vai ter sentido horário, corrente saindo da fonte, o valor da fonte negativo. Então, menos 6, mais 8 e 4, 12 e 1. Tá? 12 e 1, menos 6 volts. Está aqui. Igual a 0. Meu I1 vai ser o 6 passando para o segundo membro, vai ficar com o valor positivo, e 1 vai ser 6 dividido por 12, que é igual a 0,5 amperes. Com isso, eu acho meu V1. Logo, o V1, né, devido, né, à fonte de 6 volts, vai ser 4 vezes 0,5, ou seja, 4 e 1, né, V1 é 4 e 1, né, tá aqui, 4 vezes meio, que dá 2 volts. Então, já tenho o valor de V pela contribuição da fonte de 6 volts. Agora, vamos achar o valor de V pela contribuição da fonte de corrente. Também poderemos usar a divisão de tensão para... antes de mais nada, né, tem essa opção aqui também. Eu fiz de uma forma aqui, como estamos fazendo do segundo método. Se utilizássemos aqui o divisor de tensão, que já aprendemos, para obter V1. Então, vamos fazer da seguinte forma. Quem seria V1? Vai ser V1 é igual ao resistor de 4 ohms sobre a soma dos dois, 8 sobre 4, vezes a fonte de tensão original, que está gerando 6 volts. Fazendo aqui, 6 vezes 4, 24, dividido por 12, dá 8 mais 14, né? 6 vezes 4, 24, dividido por 12, eu tenho 2 volts. Seria outra forma da gente encontrar esse valor de V1, devido à contribuição da fonte de 6 volts. Então, aqui nesse outro circuito, eu tenho agora curto-circuitando a fonte de 6 volts para ver a contribuição da fonte de corrente de 3 amperes, que eu vou chamar, sobre o resistor de 4 ohms, que eu vou chamar de V2. Ok? Para obtermos V2, fazemos que a fonte de tensão seja zero. Aqui, ó, curto-circuitei. Tá? Como indicado na figura já ali mostrada. Novamente a figura. Aqui vamos usar direto a divisão de corrente. Tá? Então, divisão de corrente, eu quero aqui calcular I3. Então, meu I3 pela divisão de corrente vai ser igual ao resistor, digamos assim, oposto, né, no caso aqui é o 8 ohms, sobre a soma dos dois. 8 sobre 8 mais 4, vezes a minha fonte de corrente, que é 3 amperes. Então, I3 vai ser o 8, como eu falei, sobre 4 mais 8, vezes 3, que é a minha corrente da fonte de corrente. Então, aqui eu tenho 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 8 mais 4, 12. 24 por 12 dá 2 amperes. E 3 igual a 2 amperes. O meu V2 vai ser a queda de tensão no resistor de 4 ohms. Vai ser V2 é igual a 4 e 3, ou 4 vezes 2. Assim, V2 é 4 e 3, ou 4 vezes 2, que dá 8 volts. Então, logo, o meu V, a tensão total sobre o resistor de 4 ohms, vai ser a soma V1 mais V2. V igual a V1 mais V2, ou seja, 2 volts para V1 mais 8 volts para V2, que vai me dar o valor de V igual a 10 volts. Então, como pode ser visto, né, os cálculos são bem mais simples, bem mais tranquilos, comparado com os métodos, né, que aprendemos originais, que envolvem uma complexidade maior. Vamos para o segundo exemplo. Determine I0 no circuito da figura abaixo usando superposição. Então, temos aqui, né, um novo circuito, tá? Onde eu tenho duas fontes independentes e uma fonte dependente, uma fonte de tensão dependente, uma fonte
de tensão independente e uma fonte de corrente independente. Vamos lá. O circuito da figura envolve uma fonte dependente que deve ser mantida intacta, que é essa de 5 e 0. Fazemos I0, ele quer I0, vai ser o I' 0 mais I2' 0. Onde I' 0 e I2' 0 são devidas, respectivamente, à fonte de corrente de 4 amperes, aqui, e à fonte de tensão de 20 volts. Seguindo. Para obter I' 0, desativamos a fonte de tensão de 20 volts, de modo a ter o circuito da figura a seguir. Então, primeiro, vamos achar I' 0 devido à fonte de corrente de 4 amperes, desativando essa fonte de 20 volts, ou seja, ela vai virar um curto-circuito, conforme o circuito abaixo. Ó, aqui o curto-circuito embaixo. E aí, vamos calcular I' 0, né, usando os métodos que aprendemos, né? Aqui eu tenho 3 malhas, né? Ok? Então vamos lá. Aplicamos a análise de malhas de modo a obter I' 0. Para o laço 1, eu tenho I1 é o próprio 4 amperes. 4 amperes, está aqui, ó, a própria corrente. I1 é igual a 4 amperes direto, que é a minha equação 1. Para o laço 2, o que nós vamos ter? Menos 3 e 1 é a contribuição aqui de 1 no laço 2, né? Sentido contrário é I2, menos 3 e 1. Agora eu tenho 3, 2, 5, mais 1, 6, mais 6 e 2. Ele entra aqui na fonte de tensão pelo negativo, então vai ser pelo negativo e sai pelo positivo, então é menos, né? Menos 5 I' 0, aqui, menos 5 I' 0, igual a 0. Fechei todos os pontos. Segunda equação. Para o laço 3, eu tenho aqui a contribuição de 1 também, né? No sentido contrário, menos 5 e 1. Menos 5 e 1. Tem a contribuição do laço 2, menos e 2, 1 e 2. Mais 5 e 1, 6, e 4, 10 e 3. Mais 5 I' 0, né? Que ele entra aqui no lado positivo. Mais 5 I' 0 igual a 0. Beleza? E eu vou agora analisar, além dessas equações, vamos ver aqui esse nó zero aqui embaixo. O que eu tenho aqui nesse nó zero? Eu tenho o I3 chegando, tenho o I' 0 chegando e saindo o I1. I3 é igual a I1 menos I' 0. Quem é I1? É o próprio 4 amperes lá da equação 1, que já sabemos. Esse é 4 menos I' 0. Esse é o I3, que é a minha equação número 4. Substituindo as equações 1 e 4, nas equações 2 e 3, temos duas equações simultâneas, né? Pegando aqueles valores, né? Fazendo as substituições nas equações, né? 2 e 3, o que nós temos? Vamos ter 3 e 2 menos 2 I' 0 igual a 8. E 2 mais 5 I' 0 igual a 20. Tá? Resolvendo, primeiramente, aqui explicitando I2 em termos de I' 0, eu tenho que I2 é igual a 20 menos 5 I' 0. E agora substituir aqui nessa primeira equação no lugar do I2. Né? Então vai ser 3 e 2, ou seja, 3 multiplica 20 menos 5 I' 0, menos 2 I' 0 igual a 8. Aqui eu encontro, né, 3 vezes 20, 60, menos 3 vezes 5 I' 0, menos 15 I' 0, menos 2 I' 0 igual a 8. Aqui vou achar menos 15 menos 2, menos 17 I' 0, já trocando sinal, né? 60 menos 8, 52, também já trocando sinal, ficando positivo. Passando aqui para o I' 0 para o outro lado, trocando sinal para ficar positivo, 17 I' 0, e o 8 passando para cá negativo, né? 60 menos 8, 52. Então, I' 0, 52 dividido por 17 amperes. Essa é a contribuição da fonte de corrente de 4 amperes. Agora, vamos ver a contribuição da fonte de tensão. Para obtermos I' 2, zero, desativamos a fonte de corrente de 4 amperes, de modo que o circuito fique
como aquele mostrado na figura a seguir. Está aqui, ó, a fonte de corrente, né? Vou retirá-la, né? Corrente igual a zero, ou seja, circuito aberto. Então, o circuito que eu tenho vai ser esse com essas duas malhas aqui, que vai ser a contribuição da fonte de 20 volts. Para o laço 4, né, no caso, seguindo a sequência, a lei das malhas dá, vamos lá, e 4, né? Então, primeiro, 3, 2, 5, e 1, 6 e 4. Ele entra no negativo, menos 5 e 0, duas linhas. Menos 5 e 0, duas linhas, e menos e 5, a contribuição aqui sobre o laço, né? 4 e 5, né? Sentido contrário. Menos e 5 aqui, ó, resistor de 1 ohm. Isso é igual a zero, que é a minha equação, que estou chamando de equação 5, né? Dando seguimento ali ao que nós fizemos ali para a contribuição da fonte de corrente, em termos das equações. E para o laço 5, nós temos aqui menos e 4, tá? Começando aqui, né? A contribuição de 4 no laço 5, menos e 4, menos 1 e 4, menos e 4, 5, 6, 4, 10, mais 10 e 5, e a corrente está entrando no positivo da fonte dependente, então vai ser mais 5 e 0, duas linhas. E entrando no negativo da fonte de 20 volts. Está entrando negativo, ela vai ser menos 20 volts. Está aqui o menos 20. Então, menos e 4, mais 10 e 5, menos 20, mais 5 e 0, duas linhas, igual a 0. É a minha equação número 6. Mais e 5 é igual a menos e 0, duas linhas. Substituindo isso nas equações 5 e 6, temos. Então, vamos lá. Olha o I5 aqui, ó, essa afirmação. I5 é igual a menos e 0, duas linhas. 0, duas linhas desce e o I5 vai subir aqui. Então, I5 é menos e 0, duas linhas. Substituindo nas equações anteriores que nós mostramos, a gente vai ter o quê? 6 e 4, menos 4 e 0, duas linhas, tá? Igual a 0. E 4 mais 5 e 0, duas linhas, igual a menos 20. Achando aqui o valor de 4, explicitando em termos de 0, duas linhas, menos 20, menos 5 e 0, duas linhas. Substituindo em 4 agora na primeira equação, né? 6 e 4, vai ser 6, que multiplica menos 5 e 0, duas linhas, menos 20, está aqui, menos 4 e 0, duas linhas, igual a 0. Então, 6 vezes 5, 30, menos 30 e 0, duas linhas, 6 vezes 20, menos 120, menos 4 e 0, duas linhas, igual a 0. Menos 34 e 0, duas linhas, ou, de fazendo direto, né? Menos 120 para o outro lado, 120 positivo, né? Que o menos 30 trocando de lado, mais 30. Então, o menos 120 passando para o outro lado, mais 120, e o menos 30 e 0, duas linhas, menos, somando aqui com menos 4 e 0, duas linhas, menos 34 e 0, duas linhas, mantém aqui. Então, 0, duas linhas vai ser 120 dividido por menos 34. Ou 0, duas linhas, menos 120 sobre 34 amperes. Ou, simplificando por 2, né? Menos 60 dividido por 17 amperes. Essa é a contribuição da fonte de tensão de 20 volts. Se o valor deu negativo, como já explicamos, né? Isso significa dizer que o sentido real aqui de 0, duas linhas, ao invés de descer, é subindo. Só isso. Mas, como adotamos aqui o 0, duas linhas, o 0 descendo, vamos manter assim para não ter problema. Então, qual vai ser o valor de 0 finalmente? Aqui o 0, como a gente já está admitindo, que está descendo. Então, a gente tem que manter aquele valor negativo de 0, duas linhas. Então, meu I0, como a gente falou, vai ser a contribuição I0 linha mais I0 duas linhas. Ou seja, I0 vai ser I0 linha 52,17 menos 60,17, que é o I0 duas linhas. Ou seja, 52 menos 60 menos 8 sobre 17. Essa é o I0
menos 8 sobre 17 amperes, ou menos 0,4706 amperes e zero, onde, na verdade, o sentido de zero, ao invés de descer, é subir, mas isso é apenas, né, digamos assim, para a gente, em termos de módulo, é o mesmo, né? Vai ser zero subindo, o sentido real dela, dessa corrente zero, seria zero subindo, valor positivo 0,4706. Mas, como ele quer zero nesse sentido para baixo, então I zero é menos 0,4706 amperes. Ok? Com isso, finalizamos aqui esta videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, caso você tenha interesse em contratar aulas particulares, presenciais ou remotas para esta disciplina ou outras disciplinas da engenharia elétrica, disponibiliza aqui embaixo meu WhatsApp. Terei imenso prazer em te atender. Desejo a você bons estudos e te espero na próxima videoaula.